Então, continuando, né, eu, como eu disse, né, fazer uma síntese aí, passei por psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né, psiquiatra foi minha última tentativa de socorro, e aí eu já não aguentava mais e já não tinha como investir, então eu comecei a pesquisar no Google sobre regressão, sobre tratamento emocional, da onde que vem, né, a origem, porque o que acontece quando a gente procura esses tipos de terapias, psicólogo, psicanalista, eles são tipo uma árvore, né? A impressão que eu tenho é isso. Impressão não, tenho a certeza hoje, eu falo convicção. Olha muito a superfície, folhas e brotos, e a origem eles não olham, não conversam como que foi o pai, como que foi a mãe, o que aconteceu, para que eu chegasse naquelas condições ali. A psicóloga mesmo, ela tinha falava alguma coisa que a gente tinha que se ajudar, né? Fez lá umas coisas lá que colocou na minha vida, o que cada um estava fazendo, meu pai, minha mãe, minha família, meu ex-sogro, sogra e filhos, mas que a gente não entendia muito bem, mas que, como eu disse, naquele momento dava uma sensação momentânea de que você estava bem, mas depois você voltava normalmente naquele quadro deprimido, muito deprimido, não tinha vontade de se arrumar, não tinha vontade de sair, não tinha vontade, o relacionamento estava péssimo, já não tinha mais ali um carinho, um afetivo, e isso junta com os filhos também, que você não tem paciência, você não tem compreensão, ou seja, você acha que a sua vida é uma incrível, uma bomba, assim, que a qualquer momento você vai falar assim, não, nada disso funciona, eu quero sumir, né? Esse pensamento que muitas pessoas que eu já tive também, né? Então, assim, eu pesquisei muito, muito mesmo na internet, no Instagram, no YouTube, no Google, e assim, fui vendo o que as pessoas falavam, depoimentos, porque eu comecei a perceber que a origem do meu problema não era aquela coisa superfície, vinha de algum lugar, né? E da onde que isso tudo vem? Da onde que isso tudo vinha? E aí eu me surpreendi muito com o resultado, tá? Me surpreendi demais de conhecer. E olhei vários terapeutas, né? Vários mesmos, mas a gente tem um negócio assim que eu digo que é energia, um tipo de energia que você olha uma pessoa falando, você vê que a pessoa está falando a verdade, a pessoa tem material suficiente para provar que ela está falando a verdade. Você tem um acesso direto com explicações, com vídeos, com atenção, né, de tudo aquilo que ela está falando. Então, assim, há uma base muito sólida nesse terapeuta que eu pesquisei, em outros eu não vi isso, certo? E não tive dúvida naquele momento. Falei, não, é isso aí que eu quero, isso aí que eu vou fazer. E eu fui e mandei mensagem, né? Eu era lá do Espírito Santo, São Gabriel da Palha, um lugar no interior mesmo. E depois de um tempinho me retornaram, né? A secretária me retornou e começou a me explicar, me envolver como que era o sentimento, e eu fiquei encantada. Falei, nossa, agora que eu vou conseguir. Mas e aí como que vai ser isso, né? Porque eu aqui e esse terapeuta naquela época, ele trabalhava em vários lugares, e se eu não me engano, acho que ele estava em Campinas naquela época, mas que ele fazia tratamento online, né? E aí eu tive a certeza que era ali aquilo que eu queria e tal. E era sessões de 2 horas, naquela época, 2, 3 horas, teria uma avaliação no começo, que é onde eu ia falar sobre a minha vida, sobre o que aconteceu, minha origem, né, pai, mãe e tudo mais. E foi o que eu fiz, nós marcamos uma terapia e contei a minha história para ele, foi feita uma respiração de relaxamento, né? Ele me deu total atenção ali naquilo tudo que eu falei, me acolheu de uma maneira assim que me deixou muito tranquila, porque eu não tinha sentido isso em outro lugar, e eu confiei plenamente, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. E eu fiz a primeira terapia, que foi 3 horas ali, já naquele tempo, naquela época eu já saí dali com um bem-estar muito grande, as dores de cabeça que eu tinha já diminuíram,
ali seus 70%, 80%. Já não tinha pensamentos negativos, tá? Já não conseguia, como se diz, me sabotar e querer fazer exercício físico, não conseguia querer me arrumar, não conseguia quando eu saía. Eu tinha, às vezes, crise de choro, de tristeza, de querer se isolar dentro do quarto. Eu tinha muito isso, de querer me isolar das pessoas quando eu ficava assim. E aquilo tudo foi passando, só que eu percebi que tinha mais alguma coisa. Então, eu peguei e marquei mais uma sessão, tá? Marquei mais uma, para poder chegar aí em alguma coisa. Depois descobri que tinha meu pai na minha infância, por ele ter sido alcoólatra, ele era um pai agressivo, não tinha amor, não tinha carinho com a gente, não tinha atenção. Eu sofri bullying na escola, porque eu era muito magra, porque eu era negra, eu era muito cobrada pela minha mãe, porque ela queria que eu fosse um tipo de pessoa, e eu não era, mas ela queria que eu satisfazesse ela. E eu percebo, assim, com isso tudo, que a minha mãe, ela foi uma pessoa que era para ser o contrário, né? Uma mãe ali que acolhe, que dá amor, que dá carinho. E ela me sufocava, ela me cobrava. Pra vocês terem uma ideia, você tem uma ideia, até hoje, a minha convivência, depois de tudo resolvido, né? Claro, eu não culpo ninguém de nada, hoje eu entendo, perdoo e tudo, mas eu tenho a convivência com meu pai totalmente diferente. A minha mãe, ela nem liga para mim hoje, assim, né, questão de ligação, ela passa meses e meses. Eu não sei o que está na cabeça dela, eu sei o que tem na minha cabeça, né? Mas, assim, eu acolho ela de coração, perdoo tudo que ela fez, porque ela não tem culpa, porque a mãe dela tinha problemas também, então, assim, passado. A mãe não era legal, também tinha problemas emocionais, transtornos, porque já vinha da criação do pai e da mãe. Aí a minha avó passou isso para ela, daquela maneira que ela não sabia também, mas ela educou daquela maneira. E isso a minha mãe fez comigo a mesma coisa, passou aquela educação que ela recebeu da mãe e passou para os filhos e tudo mais, e né, o meu pai também. Então, assim, são casos que vão passando de pai, mãe, avô, e vai indo, que a gente não entende. Então, assim, não existe um culpado, né? A gente não pode julgar e não existe culpado. Depois que você entende de onde que veio a origem dos seus problemas, de onde tudo começou, aí você fica tranquilo, você começa a entender como que é que funcionam as coisas. Então, foi aí que assim, a minha mente fez um boom, abriu mesmo, assim, e eu falei assim, não, agora eu vou resolver isso tudo. E foi aí que isso que aconteceu mesmo.